Questão 19, pessoal. Um carrinho robótico com 3 rodas, sendo 2 traseiras e uma dianteira, é representado na figura. As rodas traseiras têm raio RR 2 cm, vamos só marcar, e estão posicionadas a uma distância de 10 cm uma da outra, e são acionadas de forma independente por meio de micromotores acoplados a caixas redutoras de engrenagens. Analisando o movimento isolado de uma das rodas, a relação entre a velocidade V de seu centro, rotação N, RPM e seu raio RR é representado na figura, com essa relação aqui. Deseja-se que o carrinho percorra uma trajetória circular de raio R igual a 2 metros, com 2 voltas por minuto. A partir dessas informações, pode-se afirmar que a diferença entre a rotação da roda externa O e da roda interna I, a trajetória é definida por NO menos NI, deve ser D, e aqui a gente tem as opções. Então vamos lá, a gente tem esse carrinho, que ele tem que fazer essa trajetória aqui no raio de 2 metros, e a gente quer saber qual é a frequência de cada uma das rodas, roda interna e roda externa. A gente tem essa equação aqui que eu vou expandir, porque eu acho que não está dando para visualizar direito, que é a equação de velocidade, que diz que a velocidade ela é 2π vezes n, que é a rotação, dividido por 60, tudo isso multiplicado pelo raio da roda. Então a gente tem essa seguinte informação aqui. Então vamos lá, pessoal. Outra coisa interessante é que aqui a gente está tratando de velocidade e que a questão diz que esse robô ele tem que percorrer essa trajetória com 2 voltas por minuto, ou seja, ele tem que cumprir essa circunferência, ele tem que percorrer essa circunferência 2 vezes em 1 minuto, 2 vezes em 60 segundos. Então, a velocidade que pode ser descrita como d sobre t, nesse caso temos que essa velocidade aqui da fórmula, ela também pode ser expressa como sendo em função aqui dessas 2 voltas por minuto, ou seja, 2 voltas, então 2 vezes, comprimento da circunferência 2πr dividido por 60, já que é por minuto, então 60 segundos. Essa velocidade aqui, ela pode ser igualada, já que é a mesma velocidade, a essa velocidade que a gente acabou de ver na fórmula, 2πn dividido por 60, vezes o raio da roda. Assim, podemos simplificar aqui algumas coisas. 60 em ambos os denominadores podemos simplificar. 2 podemos simplificar. Mais alguma coisa aqui? Acho que não. Porque aqui esse raio é o raio da trajetória e aqui é o raio da roda, né? Então isso aqui a gente não pode simplificar. E o n, obviamente, é o que a gente quer. Π a gente consegue dos dois lados. Podemos cortar também. Então, temos aqui no final das contas n multiplicar raio da roda, ele será igual a 2r, raio da trajetória. Se a gente isola o n, que é no final das contas que a gente precisa calcular, né? NO menos NI, n, ele então é 2, o dobro, né, do raio da trajetória, dividido pelo raio da roda. E aí, quem vai ser esse raio aqui da trajetória, pessoal? Quem vai ser esse raio da trajetória? Vamos lá. Essa questão ela tem alguns aspectos bem semelhantes com outra questão, que deve estar aparecendo aí no card agora, que a gente já resolveu de uma das provas anteriores à prova de 2017, que a gente está fazendo agora. Então, é o seguinte. O centro do robô, quando ele está percorrendo essa circunferência de 2 metros, ele obviamente vai fazer esse caminho aqui em relação ao centro. Porém, a roda interna, justamente por ela não estar no centro do robô, ela vai fazer uma circunferência, só que uma circunferência de raio menor. Ou seja, ela vai fazer essa mesma circunferência, completar no mesmo tempo, só que ela vai fazer essa circunferência aqui menor. E a mesma coisa para a roda externa, só que a roda externa vai fazer uma circunferência maior. Ela vai fazer ainda uma circunferência, só que bem maior, porque ela está externa ao centro do robô. E como é que a gente descobre, então, qual é essa circunferência? Que aqui, nesse caso, a gente pode chamar de RO e, no caso da interna, de RI. Bom, pessoal, a questão diz que as rodas elas estão posicionadas a uma distância de 10 centímetros uma da outra. Então, se a gente vem aqui, perto das alternativas, e expande esse robô, o que a questão diz é que a distância entre essas duas rodas é de 10 centímetros.
Sendo assim, a distância dela até o centro, já que o centro está na metade aqui mais ou menos do robô, é de 5 centímetros para cada. 5 centímetros para aqui, 5 centímetros para cá, 5 mais 5, 10, dá essa distância total. Então, se ela dista 5 centímetros aqui para a esquerda, no caso a roda interna, e 5 centímetros para a direita da roda externa, para a gente calcular o raio, é só a gente adaptar em relação a esses 5 centímetros. Então, nesse caso, RI, como ele é um raio menor, ele vai ser RI igual ao o raio da trajetória do centro é 2 metros, 200 centímetros, menos 5 centímetros, que vai ser 195 centímetros, que vai ser 1,95 metros, novamente. E aí fazemos essa mesma operação, só que agora para o raio externo. Ele vai ser 200 mais 5, 205 centímetros, que se traduz em 2,05 metro. E aí, nesse caso, agora, para a gente calcular a frequência de cada um, temos o seguinte: NO será igual a 2 vezes RO dividido por RR, e, ao mesmo tempo, NI vai ser igual a 2 vezes RI dividido por RR. E a gente quer saber, no final das contas, NO menos NI. Então, que tal a gente já começar a subtrair? 2 RO dividido por RR menos 2 RI dividido por RR. E agora percebam aqui que a gente tem um fator comum em evidência. Qual o fator comum em evidência é? 2 sobre RR, que está presente aqui nesses dois termos. Então, a gente pode aqui repetir o fator comum, 2 sobre RR, e multiplicar, então, isso pela diferença entre RO e RI. 2 sobre RR, a gente já pode substituir os valores. RR a gente sabe que é 2 centímetros, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2 metros. E aí, nesse caso, 2 dividido por 2 sabemos já que é 1, e 10 a menos 2, a gente sabe que no denominador o expoente negativo sobe positivo no numerador. Então, temos aqui 10 ao quadrado. Então, temos que RO, ele então é 2,05 menos 1,95. E aí, se vocês perceberem aqui, no final dessa distância, que vai dar 10 centímetros, é justamente o valor da distância entre as duas rodas. Ou seja, estão posicionadas na distância de 10 centímetros uma da outra, no final das contas é esse mesmo 10 centímetros aqui que a gente está calculando. Então, vamos lá. NO menos NI, ele vai ser igual então a 100 vezes. Aqui vai dar 10 centímetros, que é 0,1. Então a gente corre aqui duas casas, a vírgula, e no final temos então que essa diferença será de 10 RPM, que é o que a gente encontra aqui na D, a resposta da questão 19.